você agora vai ter um canal no YouTube, vai gravar seus vídeos, só que você tem que se apresentar. Posso fazer as perguntas? Muito bem. Como é seu nome? Diga aqui para as pessoas. Júlia. Júlia de quê? Maria. Muito bem. Como é o nome da sua mãe? Mamãe Camila. E o do seu pai? Papai Leone. Muito bem. E você mora com quem aqui nessa casa? E mamãe, Ita, o irmãozinho e vovó. Muito bem. Venha pra cá agora. Quantos anos você tem? 9. 9. Muito bem. Qual é o dia do seu aniversário? 16 de maio. 16 de maio. Muito bem. E você estuda onde? Na minha escola Azul em Maragogi. Azul em Maragogi. Qual é o nome da escola? José? Sozes. José Jorge. Muito bem. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Eu acho que muito provavelmente esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Então, devido a isso, né? Eu vou estar falando um pouco sobre mim. Vou estar falando um pouco de como vai ser o formato do canal, por que eu fiz. E, inicialmente, quero dizer que não vou ter muito tempo para fazer edições. Não vou ter, porque eu trabalho, eu estudo, eu cuido de casa, embora eu tenha minha mãe, graças a Deus, para me ajudar. E eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Ícaro. Então, eu realmente não tenho tanto tempo para edição, não tenho tanto tempo também para me programar, para parar durante um dia e estar gravando um vídeo. Então, esse vídeo está sendo gravado exatamente entre uma soneca de Ícaro e depois que eu fiz algumas atividades com Júlia. Então, sobrou um tempo e eu vim aqui gravar. Bem, vamos lá então, né? Meu nome é Camila, eu moro na cidade de Japaratinga e, como eu já disse, eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Ícaro. Júlia tem 9 anos, vai fazer 10 anos no dia 16 de maio. Eu sou péssima com datas, mas eu me esforço para lembrar. Ela vai fazer 10 anos, como eu disse, e Júlia é autista e TDAH. Para quem não sabe, né, ela está dentro do transtorno do espectro autista e ela também tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também descobrimos que ela tem puberdade precoce. Inicialmente, o motivo de toda essa minha jornada na maternidade atípica, né, dos meus estudos, da minha mudança de profissão, enfim, de tudo que quem me acompanha no Instagram já sabe, e quem não me acompanha, que está vindo agora pelo canal, também vai conhecer a partir de hoje. Foi através de Júlia que eu conheci a maternidade atípica, que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre transtorno do neurodesenvolvimento e tudo que cerca esse universo. O diagnóstico de Júlia veio mais ou menos, eu acho que ela tinha uns 3 anos. Quando ela era mais nova, ela tinha sinais sim, só que eu não conhecia. Eu não sabia então que existia, né, autistas. Eu já falei outras vezes sobre isso, eu tinha pouco contato com pessoas com deficiência, tá certo? Eu tive Júlia aos 16 anos, eu sou péssima com datas e com números, mas se eu não me engano foi isso, de 16 para 17 anos, eu engravidei muito jovem, tá certo? E tive Júlia muito jovem também. Eu ainda estava no ensino médio, enquanto eu estava grávida, e depois que eu tive ela, eu terminei o ensino médio, e tive rede de apoio, principalmente da minha mãe, para poder terminar o ensino médio e depois começar a faculdade. A minha primeira graduação não tem nada a ver com educação ou área de saúde. Eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo, tá? Uma faculdade, uma graduação de 4 anos. Eu me deslocava da cidade que eu morava até então, que era Maragogi, e ia todos os dias para Maceió, que é a capital aqui de Alagoas. E aí, nesse meio tempo, quem ficava com Júlia era minha mãe, e aos finais de semana ela ia para casa do pai e ficava com os avós. Então, foi muito corrido, né? Nessa época eu ajudava também minha mãe num transporte escolar que ela tinha. E eu acho que, por falta de atenção e por falta de conhecimento, né, esses sinais que Júlia apresentava passaram despercebidos durante muito tempo. Eu também não tinha contato com outras crianças, então eu não tinha com quem comparar. Não comparar de uma forma para diminuir a minha filha ou menosprezá-la, de forma alguma. Era questão de ter como comparar com os pares mesmo, né, de crianças da idade dela, e saber se o desenvolvimento dela realmente estava seguindo dentro dos padrões. Eu não tive isso, então, como eu disse, passou muitos sinais despercebidos, e aí a gente só veio notar realmente que havia algo diferente, porque ela falava muito pouco, tá? Júlia tinha atraso na fala. Hoje em dia ela melhorou bastante, mas a gente ainda percebe muitas dificuldades, e isso é trabalhado, mas indo pro início mesmo, né? Júlia tinha atraso na fala, e esse foi o sinal, assim, número 1, tá? Foi isso que fez a gente perceber.
Júlia, quando a gente ligava o liquidificador, ela não sentia algum tipo de dor, não tinha sensibilidade, né? Não demonstrava sensibilidade ao barulho do liquidificador, que na época as pessoas falavam que era a característica número 1. Essa questão do olhar nos olhos também, de fazer o contato visual, realmente ela não tinha, mas eu não percebia, só fui perceber depois, quando os terapeutas foram me explicando e eu fui pesquisando o que era. Ela não faz, até hoje ela tem muita dificuldade em fazer contato visual. Ela melhorou bastante, mas ainda tem dificuldade, a gente precisa estar estimulando isso, trabalhando, mas sem forçar, tá? A gente vai muito no tempo dela. Essa questão do andar na ponta dos pés, eu me lembro que ela novinha, ela ficou um tempo andando também na ponta dos pés, mas depois rapidamente parou e não acompanhava, né, os pais. Depois que eu coloquei ela na escola, eu comecei a perceber, ela tinha apego muito grande a determinadas pessoas em específico, e só queria ficar com essa pessoa. Ela não demonstrava interesse pelas atividades da escola, ela sempre ficava muito na dela, ela sempre ficava muito sozinha. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Júlia andou, Júlia engatinhou. Eu consegui fazer ela comer sozinha desde novinha também. Sentava ela na mesinha com a cadeirinha, ela se sujava tudo, mas aprendeu a comer sozinha. Ela gostava também de enfileirar algumas coisas, né, dentro do quarto. Ela também era muito organizada em outras, né? E ela, uma característica assim, tudo que ela brincava, depois ela organizava. Ela não gostava de manter bagunçado. Ela brincava, espalhava, mas depois ela arrumava. Eu me lembro de um episódio que eu tinha no meu quarto, era um bolo de fralda, que foi de um dos chás de fralda que eu fiz de Júlia. Eu fiz junto com as minhas primas esse chá. E aí sobrou esse bolo e eu guardei durante um tempo, que era simbólico, enfim, no nosso quarto. E aí um belo dia eu cheguei e o bolo tava todo espalhado. Era bolo de fralda, tá? Era bolo de comer. E aí as fraldas estavam todas espalhadas. Ela gostava muito, a gente tinha uma cômodazinha, bem parecida com a que Cari tem hoje, só que era de outra cor. A de Júlia era lilás, se não me engano. E ela tirava os sapatos dela de dentro e bagunçava todos os sapatos e depois colocava ele em ordem, né, nos pares. Ela fazia bastante isso. E que eu me lembro são essas características. No decorrer do vídeo, ou dos outros vídeos, se eu lembrar, eu vou estar postando, vou estar colocando, com certeza, se eu lembrar de mais características. Mas aí a gente colocou ela na escola, né, devido ao atraso na fala, a gente foi procurar ajuda. A pediatra que a gente foi, falou que era pra gente esperar o tempo dela. Depois levamos ela para uma neuropediatra também, com encaminhamento da escola. E a neuropediatra, segundo a neuropediatra, avaliou ela e disse que ela não tinha nada. Ela era apenas uma criança muito ativa. E aí chegamos nessa questão, né, de que quando você leva o seu filho para um médico que ele não é especializado na área, ele vai te dizer qualquer coisa, tá? Dar o diagnóstico não é algo fácil. Realmente a pessoa precisa ser capacitada, tá? Para poder ver os sinais, reconhecer os sinais, as características, os comportamentos. Ai, meu Deus. E chegar realmente a um diagnóstico de fato, né? Ouvir a família, ouvir o professor, e aí chegar a um diagnóstico. Mas foi isso que aconteceu com Júlia. O primeiro diagnóstico dela foi que ela realmente não tinha nada. Ela só era uma criança muito ativa. TDAH, estamos aí, né? Já estava presente. E o primeiro diagnóstico, depois, né, dessa neuropediatra que disse que ela não tinha nada, nós fomos para um outro neuro, em Recife também. E aí levamos o relatório da escola, fui eu e minha mãe, que era quem mais convivia com Júlia, relatamos tudo que nós víamos, tudo que a gente tinha pesquisado, que batia com o que Júlia fazia, ou que não batia com o que Júlia fazia, e chegamos ao diagnóstico, né? TEA, nessa época foi apenas TEA, atraso na fala, sensibilidade também, né, que é o TPS. E aí começamos, né? Começamos aí atrás das terapias, o médico já prescreveu tudo que Júlia iria precisar, também passou o exame, nós fizemos exame genético, Júlia fez, eu fiz, o pai dela fez. No de Júlia deu uma alteração no braço direito do cromossomo 2, algo assim. Depois eu posso trazer aqui melhor, eu posso tirar uma foto e postar aqui no vídeo. O exame genético do pai de Júlia não deu nada, o meu exame genético também deu dentro dos padrões. E aí, seguimos. Fizemos o eletrocardiograma, também não deu nada. E ficamos realmente com o diagnóstico de autista. E começamos